Bom dia, meu nome é Micaela, popular Serginho, né? Eu nasci em Pinhazinho, município de Liberato Salzano, Rio Grande do Sul, dia 4 de novembro de 1952. O meu pai se chama João Micaela, minha mãe Maria, né? E a qual nós temos, da primeira família, o meu pai, tem 11 irmãos. Aí na segunda família, porque o meu pai casou 2 vezes, né? Faleceu a primeira mulher dele. Aí na segunda família nós estávamos tendo uma turma de 11, mais ricos são 8. Né? Então a gente se criou lá no interior. Né? A minha descendência acabou, por exemplo, o meu pai tem descendência de italiano, mas a minha mãe tem a descendência de caboclo, a qual ela também tem o sangue de índia. Né? O finado bisavô materno, ele tinha uma cruza com índio. Né? Então, quer dizer, o meu sangue é caboclo também, que nem a minha família. E toda a família da minha mãe são caboclo, nasceram e se criaram naquele local onde a minha mãe ainda mora, né? Lá no interior, e nós se criamos com aquele sistema de caboclo. Aquele sistema de caboclo, de comer aquela comida típica cabocla mesmo, né? Feita na panela de ferro, né? Feita aquela polenta naquelas panelonas de ferro, a carne feita na panela de ferro, o feijão também, onde a gente teve muito tempo assim, cozinhando a comida no gancho, pendurado assim, e o fogo no chão. Depois a gente fez o fogãozinho que eu falei esse dia, né? O gibão, né? Quando a gente fez aquele gibão, meu Deus do céu, para nós era uma maravilha, porque escapamos daquele gancho, né? E aquele gancho nós pendurava assim e fazia o fogo embaixo, aí quando cozinhava a panela, pendurava o gancho para cima, né? Pendurava a panela para cima, né? Isso, né? Isso mesmo, aqui, ó. Aqui do lado tem uma chaleira, né? Mostrando que era assim, que era naquele tempo. Esquentava a água, cozinhava a comida, tudo aqui, né? E depois ia pendurando para cima assim, né? Aí quando fizemos aquele gibão, aí sim, né? Comprei uma chapa, aqui ficou coisa mais linda, né? Para nós era uma alegria, meu Deus, não tinha mais que nada, né? Agora nós temos fogão, né? Não temos mais essa corrente, né? Era uma maravilha. A gente tem, por exemplo, o caboclo tem um sistema, e a origem italiana, alemã, polonês, tinha um outro sistema. A gente conheceu, por exemplo, na nossa comunidade, não aconteceu na nossa família, porque graças a Deus a gente se dava com todo mundo. Quer dizer, não era inimizade, mas tinha aquela, tu sabe assim, o caboclo diz que, como é que se diz, ele tem aquela, parece, inveja do italiano do caboclo, né? Então, quer dizer, é uma diferença de cultura, porque o caboclo tinha e tem um sistema, que hoje já está meio misturado. Mas o italiano tinha outro sistema. Então, o tempo, por exemplo, das nossas casas, dos caboclos, era tudo casa de chão. Feito de pau a pique, olha essa casinha aqui, ó, né? Feita de costaneira, pau a pique, né? De chão batido. Então, quando a gente conseguiu fazer uma casinha de soalho, mas que maravilha, que coisa mais linda, né? E já o italiano já procurava não entrar nesse ritmo. O italiano já tentava fazer uma casinha de soalho, né? Para que ele não queria imitar o caboclo, né? Aquele sistema do caboclo. Então, a diferença entre o caboclo e o italiano era isso aí. O italiano eu não posso dizer que já era um pouco mais caprichoso, se quer, né? Mas ele se inventa mais um pouquinho melhor. E o caboclo não, o caboclo para ele estava tudo bom. Estava tudo bom. Era aquele barato ali, era coberto de lona, era coberto de capim, era coberto de folha de coqueiro, né? Foi coberto de folha de bananeira. Para ele estava mil maravilha, né? Para ele era tudo bom, não tinha nada de ruim, né? Então, por exemplo, para ele tivesse o que comer estava bom, né? E já o italiano já queria mais, ela já começar a guardar dinheiro, começar a crescer, começar a aparecer, né? Então, quer dizer, tinha e tem uma diferença entre o caboclo e o italiano. E hoje, apesar que hoje já está bastante misturado. Mas na época, lá na nossa comunidade, era assim, né? A gente conheceu os italianos, conheceu os poloneses, conheceu os alemães, né? E os caboclos. Então a diferença de cultura era bem assim diferente. Né? O caboclo era aquele lá, assim, para ele estava tudo mil maravilha. Né? Então para ele tinha tendo o que comer, e a cachaçinha. Cachaçinha o caboclo sempre gostou, né? Apesar que eu nunca fui isso aí. Né? Mas o caboclo sempre gostou.
baralho, o joguinho de bocha, que eu falei antes, né? Nós jogávamos, temos de piazada, mas os caboclos depois de grana mesmo, né? E daí eles faziam um jogo por dinheiro. Nós, piazada, brincava. Fazia aquele brinquedo, não brincava. Eles não, eles jogavam. Rinha de galo, o caboclo gostava muito, né? De fazer a rinha de galo, né? Por dinheiro. Davam, trazinha, né? Aí, e de repente os italianos começaram, que davam dinheiro também, né? As rinhas de galo começaram a se misturar. Mas sempre teve a diferença do caboclo e o italiano. Os casamentos, pode deixar ele achar? Depois a gente edita. Os casamentos, seu Chiarello, como é que era entre os caboclos e os outros descendentes? Entre italiano com alemão também. Os casamentos, por exemplo, na época, a família caboclo não queria se misturar, mais era o italiano. O italiano, meu Deus do céu, se uma filha dele namorasse um caboclo. Era negro, né? Meu Deus do céu, esse negro tu não namora porque ele é vadio, o negro é vagabundo, tu não vai namorar, tu vai passar fome. Né? Existia, entre o casamento, existia muito essa rivalidade. Né? Então, principalmente o italiano, o alemão, não queria fazer o casamento da filha. O filho até não era tanto, mas a filha não podia casar com ele, porque ele era vadio, ela ia passar fome. Isso era a diferença do casamento. E, por exemplo, no meu tempo, que se falasse em uma moça que saiu de casa, meu Deus do céu, era uma coisa mais horrível da comunidade, né? Nossa, as comadres se reuniam, né? Comadre, a senhora ficou sabendo, a filha da comadre lá fugiu de casa, mas que barbaridade, comadre, né? Que barbaridade. Ou, por exemplo, a mulher ficava grávida, né? Comadre, a fulana tá grávida, mas um decidiu sem casar, comadre. Aí, para eles era uma barbaridade, né? Então, assim que era a história do caboclo, né? Então, por exemplo, então existia isso aí, até eu, por exemplo, me criei ouvindo essa história, né? Sempre ouvindo essa história. Por exemplo, na época também não tinha médico. A parteira era dona de casa, a qual a minha mãe foi parteira uns 10, 12 anos, mais ainda, né? Ela que paria, que nem disse o caboclo mesmo, ela que paria os filhos, né? Então, naquela época existia isso aí, né? Outra coisa que existia entre a vizinhança, muito interessante, que é assim, ó, quando um caboclo ficava doente, os vizinhos todos iam fazer o trabalho para ele. Ele tinha planta para plantar, eles não se reuniam, os que estavam bons, né? Iam lá fazer, cultivava a lavoura dele, plantava, existia essa, como é que diz, essa fraternidade entre eles, né? Outra coisa que sempre existiu, no meu tempo lá, era assim, quando um vizinho caminhava no corpo, era 10, 12 vizinhos que assistia a carne. Aí quando você também nem esperava de você ter carne, o vizinho chegava com um pedaço de carne para você. Era tão maravilhoso, né? Então essa história, aquele tempo, foi isso, né? Por isso que é importante a gente relembrar isso aí. Eu já digo assim, mais umas 3, 4 horas para começar a colocar isso, né? Mas tudo bem, a gente coloca mais ou menos aquilo que lembra, né? Mas a gente sabe que tem muita história para contar. E era isso aí, o tempo que existia lá na nossa comunidade. E assim, a questão da terra, porque o caboclo morava, mas aqui depois veio italiano. Teve uma diferença, digamos, os italianos numa terra de caboclo, teve uma briga pela terra, assim, como é que foi? O caboclo geralmente muitos não tinham o registro no cartório, chegou o italiano com o registro, como é que foi isso? Por exemplo, eu vou contar um pouquinho do que eu sei, do que eu entendi na época lá, existia isso mesmo. O italiano, por exemplo, não é que ele chegava e tomava, ele era mais esperto. Por quê? Porque o caboclo tinha aquela terra, ele não se interessava em documentar a terra. Ele estava plantando, né? De repente chegava o italiano, aí tirava uma amizade, né? E daí por pouquinho dava um jeitinho, né? E ele ia ficando com a terra. Lá aconteceu muitos italianos assim, por exemplo, né? Que foram assim parando o caboclo, não na briga, não na desigualdade, só na esperteza. Né? Ele conversava com o caboclo era muito simples mesmo, né? Para ele, o italiano chegava e falava, ele era de verdade, né? Ele acreditava, só que o italiano, a intenção dele era diferente. Né? Ali existiu, assim, de tirar a terra do caboclo, assim, na base da totalidade, eu não cheguei ao meu conhecimento. Mas essa esperteza dele, ele chegava e conversava com o caboclo,
e daí tirar, saber qual é a terra do caboclo, né? Aí, de repente, ele foi tentando, a troco de nada ele comprou. Né? Aí, ali estava o caboclo, que é mais profundo dos matos para lá, e ele ficava com a terra boa. A gente sabe muito exemplo de lá, de